para concluir o nosso estudo sobre a busca em largura e, em particular, o uso da busca em largura para calcular as distâncias não ponderadas a partir de um vértice origem em um grafo, vamos ver detalhadamente aqui uma implementação do algoritmo que a gente já estudou. A gente já viu o pseudocódigo, já analisou, provou. Agora vamos ver uma implementação, porque sempre tem alguns detalhezinhos técnicos que acrescentam. Então aqui nós temos diversas variáveis auxiliares. Vou começar destacando que esse cálculo de distâncias que a gente vai fazer aqui, baseado na busca em largura, basicamente o algoritmo de busca em largura, ele está considerando um grafo que foi implementado por listas de adjacência. Tá? Então é aquela ideia que eu estou considerando que eu tenho aqui um certo apontador para um vetor de listas, né? Aqui variando de 0 até n-1, né? Os meus vértices eles são rotulados 0, 1, 2, 3 até n-1, os meus n vértices, e de cada um deles, de cada uma dessas posições, sai uma lista aqui com os vértices que são adjacentes. A lista pode ser vazia, inclusive indicando, por exemplo, aqui que o vértice 1 não tem nenhum vizinho. Tá legal? Então isso foi só para lembrar, né? A gente já estudou isso, mas refrescar a memória é sempre bom. Então vamos ver aqui. Um ponto central da implementação da busca em largura é que a gente precisa de uma fila. Tá? Então aqui eu vou usar algumas funçõezinhas auxiliares em que, ao invés de implementar a fila explicitamente aqui, eu estou usando essa minha biblioteca, tá? É daí que sai, por exemplo, essa função cria fila aqui, que inicializa uma fila com um tamanho n ali, que suporta até n elementos. E, no caso, eu estou usando essa biblioteca que a gente mesmo desenvolveu na disciplina Algoritmos de Estruturas de Dados 1, que foi onde a gente estudou pilhas, filas, e lá a gente criou as nossas bibliotecazinhas. Estou me aproveitando disso. Então eu começo aqui com uma fila criada e também com um vetor distância alocado. Esse vetor distância, esse vetor dist, ele vai armazenar para cada vértice ali na posição correspondente ao rótulo do vértice, a distância da origem até esse vértice. Notando aqui que, né, o que eu sempre chamei nos meus exemplos de S, aqui eu estou chamando de origem, tá? O meu vértice origem passado como parâmetro. Tá legal. Feita toda essa introdução, onde que a gente começa aqui, né, o setup, né? Depois de criar, alocar o vetor de distância e inicializar a fila, a gente começa marcando todo mundo como não encontrado ou não alcançável, né? Marcando que nenhum vértice, por enquanto, é conhecido ali, nenhum deles foi encontrado. Eu faço isso marcando a distância como -1, tá? Porque é uma distância não ponderada, ela vai ter no mínimo 0, né? Uma distância válida, porque ela corresponde ao número de saltos da origem até o vértice, né? O comprimento do caminho. Então, com -1 ali é o que eu vou representar, tá? Seria o meu mais infinito, por exemplo, uma outra maneira de implementar, colocar uma constante bem grandona ali. Eu estou usando -1 conceitualmente, onde eu ver -1 eu sei que aquele vértice ainda não foi encontrado. Tá? E aqui, no início, antes de entrar no laço principal, qual que é o meu setup? Eu coloco que só a origem, que é uma exceção para essa coisa de não ser alcançada, a origem é trivialmente encontrada, por isso que ela tem distância 0, logo de cara, e eu coloco a origem na fila, lembrando que o meu laço ele vai operar aqui, o meu laço principal, enquanto a fila não for vazia, né? Sempre aquele conceito, a fila corresponde ao conjunto dos vértices ativos, os vértices que já foram encontrados, mas ainda não foram visitados, ainda não foram explorados. Então, até por esse conceito faz sentido, né? Quando fica vazio, quer dizer, opa, não tem mais ninguém para explorar, não tem mais ninguém que vale a pena visitar. No início, a fila não é vazia na primeira iteração, porque justamente tem a origem lá dentro, que eu acabei de inserir. Então, entrando aqui agora nas iterações dentro do while, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que remover um vértice da fila, então eu pego um vértice V aqui, que é o vértice que está há mais tempo na fila, usando minha funçãozinha auxiliar remove fila, e tenho que vasculhar os vizinhos dele, né? Para cada vizinho. Aqui que entra aquela observação de que nós estamos lidando com uma lista de adjacência, implementação por listas de adjacência. Então, quando eu pego aqui, olha, P recebe G pointer a V, que quando eu falo que P recebe isso, eu estou falando justamente que P, voltando aqui para o meu desenho, imagina que o vértice fosse o 0, o P aqui, o meu auxiliar P, ele vai apontar para o início da lista do 0. Tá? Caso isso, se o V fosse 0, tá? Só para fazer sentido. Então ele vai apontar para o início da lista, e daí o meu laço ele vai perdurar enquanto P não for null.
Tá? Enquanto eu estiver apontando para uma célula válida na minha lista, quer dizer que tem algum vizinho ainda que eu tenho que considerar. Tá? O que eu faço? Então, eu pego o rótulo dessa célula, que tem ali um inteiro indicando qual é o vértice do qual o meu vértice V é vizinho, e eu verifico se esse vértice W, né, já que eu identifiquei aqui que tem um arco de V para W, eu verifico se ele não foi visitado. Se ele não foi encontrado, melhor dizendo, se ele ainda não foi encontrado. Né? Se dist W for igual a -1, quer dizer que ele ainda não foi encontrado. Então eu faço aqueles dois passos. Atribuo uma distância para ele, né? Coloco aqui, olha, dist W é o dist V mais 1, aquela ideia que a gente já discutiu bastante, né, que eu consigo chegar até W indo até V e dando mais um passo, e como a gente já argumentou, não é tão trivial, mas aliás, não é nada trivial, mas a gente já argumentou, isso corresponde ao menor caminho, ao caminho de comprimento mínimo para chegar até W, pelo modo que o algoritmo funciona, e coloca o W no fim da fila. Daí eu verifico se eu tenho outros vizinhos, tá? Por isso que esse é o passo aqui, esse P recebe P pointer prox, sempre no final do laço, eu vou insistindo, eu vou vasculhando todos os vizinhos do vértice V até chegar no null. Quando eu saio desse laço, eu sei que eu já atribuí uma distância, e eu atribuí o valor da distância e coloquei na fila todos os vizinhos do V que ainda não tinham sido visitados. Quando eu termino esse laço, quando eu chego nesse ponto aqui, eu já visitei todo mundo que era alcançável a partir da origem. Se tem alguém que continua com distância -1, é porque eu nunca encontrei um caminho até ele estava desconexo. Ali o componente que tem OS não alcança esse cara. Ou no caso, sendo um grafo orientado, não necessariamente eles estão em componentes diferentes, mas certamente não tem caminho da origem até ele, se ele continuou com -1. Eu só libero a fila no final, porque foi uma memória que eu aloquei lá no início quando eu criei a fila, então aqui eu aloco. Eu libero e dou um return dist aqui. Estou devolvendo o apontador para esse meu vetorzinho que tem as distâncias. Passamos aqui, nada de muito novo. Espero que fique claro o paralelo entre o pseudocódigo e a implementação. O algoritmo é o mesmo, só alguns detalhes técnicos que a gente tem que se preocupar. Como já aconteceu quando a gente estava vendo outros algoritmos como a busca em profundidade. E daí eu tenho aqui só uma questão, qual a eficiência desse algoritmo? No caso, se a gente voltar aqui para analisar a eficiência dele, vou até pegar uma cor diferente para destacar. Esse for aqui vai ter da ordem de n passos, porque ele vai de 0 até menor do que n, ele vai variando de 0 até menor do que n, então só para inicializar eu já gasto da ordem de n, até aí não é nada terrível. Fora isso, a gente tem duas análises ali que a gente sempre faz. Uma, esse laço de fora, a gente já argumentou, não é óbvio, tá? Mas usando conhecimento prévio, que um vértice só entra na fila quando ele é marcado como encontrado. Ele só vai entrar na fila aqui, observem, nesse momento, logo depois de ter sido marcado como encontrado. Ou seja, nesse caso aqui, o marcado como encontrado quer dizer que a distância dele não é mais -1, vai ser algum outro valor de distância que vai ser atribuído para ele. E nesse caso, por conta dessa atribuição, eu tenho certeza que ele nunca mais vai entrar na fila, porque ele nunca mais vai passar por esse if aqui, ele nunca mais passa nesse critério. Então, cada vértice entra na fila no máximo uma vez, então, quantas vezes esse laço aqui vai iterar? Da ordem do número de vértices, já que cada vértice entra no máximo uma vez na fila, ele também pode sair no máximo uma vez. No entanto, se eu tiver um grafo que tem um monte de vértices que não são alcançáveis a partir da origem, que aqui eu vou usar a origem ou S só para ficar mais simples ali, esses vértices nunca vão entrar na fila, portanto também não vão sair, não vão afetar essa iteração. São vértices que para a gente eles são invisíveis, a gente nunca alcança eles. Por isso que eu digo que o número de iterações desse while é da ordem de ns, número de vértices alcançáveis a partir de S, a partir da origem. Tá legal, então eu inicializo custa da ordem de n, aqui o número de iterações do laço principal da ordem de ns, só que aqui dentro eu tenho um outro laço, esse while aqui, e esse while aqui vai variar. Esse while de dentro, ele vai executar um número de vezes que depende do número de vizinhos que cada vértice tem. Então, numa certa iteração que eu estou analisando o vértice V, o número de passos que ele vai realizar
vai ser da ordem de ΔV. Aqui do tamanho de ΔV. Lembrando sempre vocês essa notação, delta de V é o conjunto das arestas que saem de V, né, e, portanto, a norma disso é o número dessas arestas, que corresponde exatamente ao número de iterações desse while, já que eu considero um vizinho ali, uma aresta que sai de V por iteração. O legal é que, quando eu pego isso aqui e somo ao longo de todas as ns iterações ali, o que nós vamos ter é que, se eu estou somando o delta de V aqui, olha só, vou até fazer a continha para deixar mais claro. Se eu estou somando delta de V aqui para todo V pertencente ao componente, aqui eu vou usar a notação, ns é um número ali, mas vamos dizer que ele é o conjunto também, né? Para todo V pertencente àquele componente, tá? Aqui tem um abusinho de notação, no fim, isso aqui vai ser igual ao número total de arestas dos arcos daqueles componentes. Eu estou somando ao longo de todos os vértices, ao número total de arestas dos vértices daquele componente, né? Se eu estou somando ao longo de todos os vértices V, o número de arestas dele, isso aqui vai ser ms, tá? Esse somatório. Por conta disso, que essa iteração, esse laço do meio aqui, ao longo de todas as iterações do laço externo, o número total de repetições do laço interno é da ordem de ms. E isso aqui chega nessa conclusão. Então, inicialização ns laço externo, ns laço interno, no total da ordem de ms ali, né, passando por todas as dessas. Tá legal? Isso para um algoritmo implementado com listas de adjacência. E vejamos aqui esse quiz que eu deixei para vocês, o quiz número 1. Considerem o grafo de uma grande rede social com mais ou menos 10 a nona aqui, no caso, 1 bilhão de vértices. Né? No caso, 1 bilhão de usuários, por exemplo, ali, cada vértice corresponde a um usuário. E 10 a terceira arestas por vértice. Tá? Estou pensando que cada usuário está conectado em média com 1000 outros, né? O grau médio dos vértices 10 a terceira. Supondo que o grafo da rede social é conexo, quer dizer, se eu começar de qualquer vértice, eu chego em qualquer outro, estou pensando que ele é não dirigido também, para simplificar. Compare a eficiência de um algoritmo de cálculo de distâncias, né, o algoritmo que a gente estudou, que usa matriz de adjacência, versus, aqui, né, comparando com um algoritmo que usa listas de adjacência. Tá? O que usa lista de adjacência a gente acabou de analisar ali como que ele funciona. Né? Daí, no caso, vocês têm que ver nesse cenário qual que seria a eficiência esperada dele, mas a gente acabou de analisar. A dica aqui, para vocês lembrarem, é que no caso da matriz de adjacência, o algoritmo leva tempo da ordem de n para avaliar os vizinhos de cada vértice. Independente do número de vizinhos, ele tem que percorrer a linha inteira da matriz. Tá? Então é O de n para avaliar os vizinhos. Enquanto aqui eu usei essa notação diferente, esse ΔV, né, para dizer, olha, esse é o número de iterações ali, é o comprimento da lista, que corresponde justamente o número de vizinhos do vértice V. Aqui, no caso, a matriz de adjacência é sempre da ordem de n. Como que isso impacta? Tá? Fica aí o quiz para vocês. Qual que seria o tempo esperado para essas grandezas? 10 a nona vértices, 10 a terceira arestas por vértice. Tá? Isso não é o número de arestas total, é o grau médio. É uma multiplicação, vocês calculam o número de arestas total para comparar esses dois algoritmos.